Esse é o Ancapso e nós vamos falar do mega decreto libertário do Milei que revogou um monte de leis absurdas lá na Argentina, muitas delas que foram até objetos de vídeos meus aqui no passado, leis que não faziam sentido nenhum, que até pioravam a situação dos argentinos. Vamos entender essas medidas. E aí, lógico, teve um protesto contra o Milei lá, teve panelaço e coisa e tal, mas isso teria mesmo, a gente está ciente que teria. Só que o ponto importante dos protestos contra o Milei é que foi um quinto do que era esperado pelos sindicalistas de lá, pelo pessoal da esquerda. Eles esperavam 5 vezes mais gente. E sabe como é que eles esperavam levar tanta gente no protesto? Com extorsão, ameaçando cortar benefícios das pessoas. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Cetáceo Libertário, bem-vindo ao Jornal Nacional ANCAP, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Milei anunciou ontem um pacote de 30 medidas de desregulamentação ampla. Então, basicamente, anulou um monte de lei idiota que tinha lá da época do Alberto Fernandes. A gente vai ver algumas delas aqui, são 30 no total. Eu confesso para vocês, por mais que eu tenha estudado algumas delas, nem tudo ali eu sei exatamente o que é, mas é no sentido positivo, é simplificação de leis, é redução de subsídios, é redução de gastos extras do governo, né? Vamos dar uma olhada nesse pacote para ver o que tem de bacana nisso aqui. Olha só, aqui tem o La Nation descrevendo as 30 medidas desse mega pacote. Ele falou em cadeia nacional ontem, né, lá na Argentina, explicando a necessidade desse mega pacote, que justamente a ideia é destravar a economia argentina, permitir facilitar o comércio, facilitar as relações lá. E é isso que eu falo para vocês, é o mesmo problema que o Brasil tem. O Brasil tem lei demais. Essa ideia de que o governo resolve problemas criando leis é um erro. A lei ela tem um custo muito grande e na maior parte das vezes ela prejudica muito mais do que ajuda. Acaba causando um custo para relações voluntárias entre as pessoas e o eventual benefício que teria aquela lei, no final das contas, nem se justifica. Enfim, aqui tem a lista delas todas, eu vou ler no Estadão aqui, porque está em português, fica mais fácil, né? Mas olha só, revogação da lei de aluguéis. O que é essa lei de aluguéis que tinha lá na Argentina? Foi uma que eu falei aqui em vídeo. É uma lei que era para diminuir o preço dos aluguéis e acabou aumentando o preço dos aluguéis. Como? Com aquela brilhante ideia que o político adora ter essas ideias brilhantes, hein? Vamos proibir aumentar o preço de aluguéis. Não, só pode aumentar o preço de aluguel o valor da inflação. Não pode aumentar mais, não pode deixar o mercado definir o valor do aluguel. Tem que aumentar só o valor da inflação e pronto. O que você imaginava? Não, que não vai ter mais aumento de aluguel, que o aluguel vai ficar mais barato agora e coisa e tal. O que aconteceu na prática? O aluguel subiu. Mas como? Se tem uma lei proibindo o aumento de aluguel, é porque o mercado é muito mais complexo que isso. Para pensar, você é dono de um apartamento, está alugado hoje por um valor X. Você gostaria, pelo valor de mercado, você poderia aumentar o preço do aluguel em 20% agora na próxima locação. Só que você não pode mais aumentar isso porque tem uma lei que proíbe. O que você faz? Você aluga pelo valor abaixo? Não, você pega e fecha o seu imóvel e vende ele. É melhor vender do que alugar por aquele valor mais baixo. Então, veja, quem aluga apartamento, dá uma dor de cabeça danada alugar apartamento. O que mais tem por aí é inquilino fazendo merda, quebrando apartamento, não pagando. Então, muita gente prefere ter imóvel fechado do que alugar. No final das contas, se o aluguel não está compensando, se o valor está baixo, eu simplesmente não vou alugar mais. E aí o que acontece? Qual que é o fenômeno que acontece nesses casos? Só novos prédios, novos aluguéis que não tem aluguel anterior, então não são abraçados pela lei, porque lembra, a lei fala que você não pode aumentar o aluguel. Mas se é um prédio novo, se é um prédio que não tinha antes, não tinha valor de aluguel antes, então não tem problema, né? Então você só pode fazer isso com unidades novas agora. Aí, ou seja, você começa a ter muito poucas unidades para um mercado, um monte de gente querendo alugar sala nova, casa nova, apartamento novo, e tem poucos disponíveis para serem alugados. O que acaba acontecendo? O valor do aluguel sobe. Então, uma lei idiota que só na cabeça de político que isso vai funcionar, só na cabeça de quem não entende economia que isso vai funcionar, a lei, a vontade dela é limitar o valor do aluguel, acaba aumentando o valor do aluguel. A mesma lei fizeram na Alemanha e deu o mesmo resultado. O problema não é
o povo argentino ou o povo alemão ou nenhum tipo de povo. O problema é a burrice desses idiotas socialistas que acham que papelzinho rabiscado resolve problema. Não resolve, porra. Aí tentaram fazer esse negócio brilhante, então essa lei do aluguel foi revogada. Você pode agora na Argentina reajustar o valor do aluguel do seu apartamento o quanto você quiser. Como sempre deveria ser. Isso vai fazer com que algumas pessoas tenham aluguel aumentado, elas não vão ter condição de pagar. É muito triste, mas na média para todo mundo vai ficar melhor desse jeito, né? Lei do abastecimento, essa eu confesso que não é uma que eu não conheço. Lei das gôndolas, essa daqui também eu fiz vídeo sobre ela quando ela saiu. Era uma lei que supostamente queria favorecer o livre mercado, obrigando os supermercados a ter vários produtos de várias marcas em cada gôndola, né? Isso daí é uma idiotice, porque o que acontecia na prática? Com a inflação muito alta lá na Argentina, os supermercados começavam a limitar de quem que eles compravam, porque no final das contas todo mundo começava a procurar só preço baixo, basta só botar a marca mais barata no supermercado. E aí o pessoal reclamava que algumas marcas não tinham, coisa e tal, fizeram uma lei de gôndolas exigindo que tivesse várias marcas no supermercado. Não é assim que você cria um livre mercado, não é forçando as pessoas a vender coisas que não tem interesse que você cria um livre mercado. É deixando as pessoas decidirem por si só isso. Aí o que acontece? O supermercado agora tem que botar outras marcas que não vendem, porque não são boas marcas, não são marcas que o público quer comprar. E aí, ou seja, acaba encarecendo o preço da marca que está lá, que é a marca que o pessoal acaba comprando mesmo. Então, é um absurdo essa lei de gôndolas, ainda tinha um monte de multa, se o supermercado não tivesse... Imagina um mercado pequeno que não tem essas gôndolas enormes, a dor de cabeça que isso dava lá, a chance de um fiscal aparecer lá e multar, né? É um absurdo isso daqui. Revogado também, né? Lei Nacional de Compras, que facilitava compras de empresas argentinas. Tem leis desse tipo aqui no Brasil também. E eu também acho um absurdo. Mas você não acha que tem que favorecer o produtor nacional? Eu acho que tem que favorecer a empresa nacional quando ela for competitiva. Se ela for competitiva, se ela tiver um serviço, um produto melhor, ela tem que ganhar, evidentemente. Agora, por que comprar um negócio mais caro interno, ao invés de contratar o mesmo serviço lá fora? Isso é ineficiência econômica, né? Revogação do Observatório de Preços do Ministério da Economia, que era um negócio de acompanhamento da inflação que não resulta em nada, né? Veja, a medida da inflação vai continuar existindo. Só esse Observatório de Preços que acabou, né? Promoção industrial e promoção comercial, eu confesso que eu não sei quais leis são essas, mas eu imagino que seja alguma lei de incentivo à produção aí. De novo, o Alberto Fernandes, tentando resolver o problema da inflação, fez um monte de lei, um monte de coisa idiota, achando que ia resolver a inflação, quando o problema da inflação é muito simples, é só o governo parar de gastar tanto, é só diminuir o gasto do governo, isso é que causa inflação, todo mundo sabe. Aí fica criando esse monte de lei, dizendo que a culpa é do empresário que quer aumentar o preço, a culpa é de não sei o que lá. Não, a culpa é do governo, no final das contas, né? Isso aqui fica parecendo os planos econômicos do Brasil na década de 80 e década de 90, né? Cada hora tinha um plano maluco que alguém inventava e dava uma dor de cabeça para todo mundo e no final das contas não funcionava, a inflação continuava explodindo. É a mesma coisa, né? Revogou um monte de coisa aqui. Revogação de regulamentos que impedem a privatização de empresas públicas. E aqui é um ponto importante, porque já tem gente falando assim, aí tá vendo? O Milei fez muito mais do que o Bolsonaro, o Milei de cara já foi muito mais macho que o Bolsonaro e coisa e tal. E a verdade é a seguinte, o Bolsonaro tentou privatizar. O que aconteceu? A esquerda entrou no STF aqui no Brasil, o STF disse que só podia privatizar com licença do Congresso. No final das contas, ficou muito mais difícil privatizar aqui no Brasil. Não foi falta de iniciativa do Bolsonaro, foi justamente o sistema agindo contra o Bolsonaro que não permitiu ele fazer uma coisa desse tipo aqui. Lá na Argentina, por mais que o governo ainda seja mais à esquerda e coisa e tal, o STF de lá não é tão tendencioso, não é tão controlador no final, e o presidente tem muito poder lá. Então ele pode fazer esse tipo de coisa que Bolsonaro não podia fazer aqui. Aliás, foi um absurdo o Bolsonaro não poder fazer isso aqui, porque, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso privatizou um monte de coisa sem precisar pedir licença para o Congresso. Quando chegou o Bolsonaro, vou privatizar um monte de coisa, não, tem que ter a licença do Congresso, porque não está escrito em lugar nenhum da Constituição brasileira isso, que tem que ter licença do Congresso, mas aí o cara entendeu que, porque tem na Constituição brasileira que para criar uma empresa pública,
você tem que ter licença do Congresso. Ah, então para privatizar você tem também. Não, não é a mesma coisa. O contrário, né? Em tese, criar uma empresa pública é dar mais despesa para o governo. Então faz sentido que o Congresso seja pesquisado, ou seja, consultado para criar uma nova despesa aqui no Brasil. Mas para extinguir uma despesa, para privatizar, não. Pô. Então, bom, enfim. Revogação de regime de empresas públicas, transformação de todas as empresas públicas em sociedades anônimas para posterior privatização. Presta atenção. Transformação de todas as empresas públicas em sociedades anônimas para sua posterior privatização. Cara, que lindo isso, bicho. Gozei aqui. Fiquei molhadinho aqui com isso. Cara, que coisa. Modernização do regime laboral para facilitar o processo de criação de emprego efetivo, reforma trabalhista, isso a gente fez aqui no Brasil, no Temer. Tinha que fazer muito mais, tá? A reforma do Brasil tinha que acabar com a Justiça do Trabalho e acabar com a CLT, já seria um ganho enorme aqui. Enfim, Código Aduaneiro, lei fundiária para facilitar o investimento, revogação dessa lei, né? Modificação sobre a lei de gestão de incêndios, abolição de obrigações das fábricas de açúcar em termos de produção de açúcar. Fico até imaginando o que seja isso daqui. Confesso que não sei os detalhes desse pacote, dessa lei aqui, né? Liberação do regime jurídico aplicável ao setor vitivinícola, ou seja, produtor de vinhos. A Argentina produz vinhos muito bons, tem uma indústria muito forte nessa área, e estão liberando essa questão. Certamente tinha leis antigas restringindo a possibilidade ali, né? Abolição do Sistema Nacional de Comércio Mineiro e do Banco de Informação Mineiro, mais um monte de coisa. Aqui, ó. Autorização para transferência do pacote acionista total ou parcial das aerolíneas argentinas. O cara vai privatizar aerolíneas argentinas. Os sindicalistas estão arrancando a calcinha pela cabeça, cara. Aplicação da política de céu aberto. De novo, eu confesso que eu não conheço exatamente o que é isso daqui, mas eu imagino que seja algo desregulamentando, facilitando empresas aéreas. Modificação do Código Civil e Comercial para o princípio de liberdade contratual entre as partes. Isso daqui, eu imagino que ele vai ter que passar pelo Congresso, né? Porque é uma alteração no Código Civil. Mas sim, algumas dessas medidas são imediatas, outras vão ter que passar pelo Congresso. Ele explicou isso na fala dele, né? Modificação do Código Civil também, mais uma coisa aqui. Alteração do quadro regulamentar da medicina pré-paga, ou seja, de planos de saúde, né? Eliminação das restrições de preço no setor dos pré-pagos. Eu imagino que seja celular pré-pagos, é isso? Não sei. Incorporação de empresas de medicina pré-paga. Assim, aqui ele está falando de planos de saúde. Medicina pré-paga, planos de saúde, esse tipo de coisa. Estabelecimento de receitas eletrônicas para agilizar o serviço e minimizar os custos. E modificações do regime de empresas farmacêuticas para aumentar a concorrência. Alteração da lei das empresas para permitir que clubes de futebol se tornem sociedades anônimas. E vai ter SAF lá também na Argentina. O SAF é uma coisa boa, facilita realmente, né? O Vasco melhorou bastante com o SAF, ainda está longe de estar perfeito, evidentemente. Botafogo a mesma coisa, Cruzeiro a mesma coisa. É um processo, mas pelo menos você tira a política do clube. Já é uma enorme vantagem isso, né? Desregulamentação dos serviços de internet por satélite. Olha aí o Elon Musk chegando lá com a Starlink, né? Desregulamentação do setor de turismo, eliminando o monopólio das agências de turismo. Incorporação de ferramentas digitais para registro de veículos a motor. Aquele negócio de você fazer transferência de carro, isso aqui no Brasil já tem também, você faz tudo pelo site, é muito melhor realmente. Então assim, um monte de medidas ótimas de desregulamentação, de coisas excelentes, né? É lógico, teve protesto. Os sindicalistas, o pessoal da esquerda, todo mundo protestou lá. Mas, olha só, o que chamou a atenção nessa história toda foi justamente aqui. Até aqui no Estadão eles falam aqui, ó, protestos esvaziados. Mais cedo, milhares de pessoas desafiaram a proibição de fechar ruas na Argentina em protestos contra o governo Milei, com forte aparato policial. No entanto, a adesão foi menor que a esperada. Não foi só menor que a esperada, foi muito menor que a esperada, mas muito menor que a esperada. Aqui, ó, no final das contas, foi 1/5 do que se esperava em termos de protesto. Onde é que está isso? Foi aqui, ó. O protesto contou com cerca de 1/5 do público projetado inicialmente. O governo argentino recebeu mais de 10 mil reclamações de tentativas de extorsão para convencer pessoas a comparecerem. O que é isso? O sindicalista ligava para a pessoa, olha, você tem que estar no protesto, senão eu, que sou funcionário público, é lógico, funcionário público é tudo de esquerda, ou a grande maioria deles são de esquerda. Se você não for no protesto, eu vou cancelar seu benefício, sua pensão, sua aposentadoria, seu sei lá o quê. Só que aí o governo do Milei
teve essa ideia, e eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente pode copiar aqui no Brasil também, porque eu não tenho dúvida nenhuma que muitos desses protestos da esquerda, eles conseguem só assim, convencendo, obrigando as pessoas a ir, ameaçando cortar benefício, cortar alguma coisa. Ele criou uma linha para você denunciar esse tipo de coisa. E aí 10 mil pessoas ligaram para essa linha. Como isso ficou registrado, se cortarem a pensão dessas pessoas, depois vai se saber que era justamente o sindicalismo ali agindo dentro do governo da Argentina, né? Então, aqui, ó, a Bullrich, né, que é a ministra lá do Milei, que é do partido do Macri, faça uma menção especial aos milhares de argentinos que não se deixaram extorquir. No final das contas, foram só os sindicalistas mesmo, né? Então, se você vê aqui, tinha um monte de sindicalista e coisa e tal, mas muito menos do que o pessoal esperava e coisa e tal, e não conseguiram fechar as ruas. A polícia acompanhou todo o protesto, eles fecharam parte da rua, né, mas deixou uma outra pista para os carros passarem, era o que dizia a lei do Milei. Então acabaram fazendo um protesto grande, é verdade, teve panelaço também, coisa e tal, mas aquele negócio, esquerda chorando, certamente teria nesse caso, né? Parabéns ao Milei, pô, excelente pacote isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.